Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diógenes, eu sou professor do curso Logos Pro Online. E nessa videoaula a gente vai abordar o tema das reações inorgânicas, certo? Para ficar mais claro na tua mente, eu resolvi classificar as reações inorgânicas em alguns tópicos, porque aí fica mais tranquilo, fica mais fácil de tu compreender. Então vamos lá. O primeiro tópico é quando eu analiso a velocidade da reação. A reação ela pode ser lenta, rápida ou com catalisador, é como se fosse mais rápido ainda. Reação lenta, um exemplo claro, clássico, é quando tu tem o ferro reagindo com o oxigênio, dando o óxido férrico ou óxido de ferro 3. Isso daqui na prática, basicamente, é quando tem uma barra de ferro e ela começa a oxidar, e ela vai apresentar aquele aspecto alaranjado, de ferrugem mesmo. Então tu vê que aquele exemplo é um exemplo que demora para acontecer, porque uma barra de ferro ela não oxida de uma hora para outra, então é uma reação lenta. Uma reação rápida é reação de combustão. Tu tem aqui o hidrocarboneto, que é aquela substância que tem só carbono e hidrogênio, e ele reage com O2. Isso daqui é uma reação de combustão, né? A queima. Então vai formar CO2 e água. É importante falar para ti que sempre quando tem um hidrocarboneto sofrendo combustão, os produtos vão ser esses dois, CO2 e água, ok? Tu vai utilizar muito isso nas questões de análise elementar, lá da química orgânica. Reação com catalisador, o que seria isso? Tu vai pegar uma reação e vai colocar uma substância, que é o próprio catalisador. Aqui no caso ele está sendo classificado como catalase, que é um catalisador específico. Qual a função desse catalisador? Ele vai tornar a reação mais rápida. Mas por quê? Como é que ele vai conseguir fazer isso? Ele diminui a energia de ativação. Diógenes, eu não sei o que é essa energia de ativação. Aí eu te explico rapidamente. Energia de ativação, a energia necessária para alcançar, ela deve alcançar, certo? A reação tem que alcançar essa energia para que os produtos sejam formados. Ok? Então, a energia de ativação, a energia necessária para que os produtos sejam formados. Se eu consigo diminuir essa energia de ativação, então eu vou conseguir formar os produtos de forma mais rápida, de forma mais prática, certo? Então, com catalisador, tu vai ter uma reação mais rápida ainda, tranquilo? E aí, tópico 2 é quando eu analiso o calor envolvido. A reação ela pode ser exotérmica e endotérmica. Exotérmica, libera calor, ΔH menor que zero. Por enquanto, deixa esse ΔH guardado que já eu te explico o que é. Reação de combustão, novamente, ó. Aqui no caso tem um etanol reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Reação de combustão é fácil, ele vai liberar calor. Se libera calor, é exotérmica. Por outro lado, tem uma reação endotérmica. O que é uma reação endotérmica? É o contrário. Então, ele vai absorver calor. Um exemplo aqui é quando tem um carbonato de cálcio, certo? E ele vai se decompor em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Tranquilo? É um sal se decompondo no óxido e em outro óxido. Bora agora analisar o que é esse ΔH. Esse ΔH eu vou chamar de variação de entalpia. Para ficar mais prático, basicamente eu vou falar o seguinte. Toda vez que essa variação de entalpia, que é a variação de calor, for negativo, tu vai ter processo exotérmico. E quando essa variação de calor, essa variação de entalpia for positiva, tu vai ter um processo endotérmico, ok? Quanto à reversibilidade, aqui é bem simples, né? Não tem nada de complicação. A reação pode ser irreversível ou reversível. Basicamente, só tu olhar para a setinha, ó. Se tem só uma setinha apontando para o produto, então é uma reação irreversível. Aqui tu tem um enxofre sofrendo combustão e produzindo dióxido de enxofre, né? Que é um óxido ácido. Reação reversível, tu vai ter duas setinhas, ó. Uma do reagente para o produto e outra do produto para o reagente. Reação reversível eu vou utilizar lá no equilíbrio químico, né? Que tu tem que ter uma reação de reversibilidade para poder analisar o equilíbrio. E aqui tu tem nitrogênio reagindo com hidrogênio, gerando a amônio. Tranquilo? Agora, bora analisar a variação do NOx. Quando o NOx varia, eu tenho uma reação de oxirredução, certo, Diógenes? Mas o que é esse NOx? NOx, ele é o número de oxidação ou a valência. NOx é número de oxidação ou mesmo a valência.
De forma assim objetiva e simples, ele vai te dizer quanto que o átomo quer perder de elétron ou quanto que ele quer ganhar de elétron para realizar a reação química, né? Então, por exemplo, aqui tu tem um sódio, que é uma substância simples. Todas as substâncias simples têm NOx zero. A água é uma substância composta. Por quê? Porque tem dois átomos distintos, hidrogênio e oxigênio, que aqui vai ser mais 1 e aqui vai ser menos 2. Repetindo, o que é isso daqui? São os NOx dos elementos químicos. Aqui no hidróxido de sódio, tu tem mais 1, tranquilo, e o OH-, que é menos 1, hidroxila. E o hidrogênio, como é substância simples, todas as substâncias simples têm NOx zero. Percebe, ó, que o sódio está saindo de NOx zero e indo para NOx mais 1. O que isso significa? Que ele está perdendo elétrons. Foi de 0 até mais 1. E o oxigênio está indo de mais 1. Na verdade, quem está variando o NOx não é o oxigênio, é o hidrogênio, que está indo de mais 1 até 0, né? Então ele está reduzindo. Mas por enquanto eu quero que tu saiba isso. Reação de oxirredução é quando eu vario o NOx, ok? Depois a gente vai explorar mais esse tipo de reação. Tópico 5. Quanto à complexidade das substâncias. E aí tu pode ter reação de síntese ou reação de análise, que eu também chamo de decomposição. Reação de síntese é quando tem duas substâncias, não importa se é simples ou composta, e essas duas substâncias vão formar uma única outra. Aqui no caso são duas compostas. Então, ó, por exemplo, tu tem esse hidrocarboneto reagindo com o hidrogênio formando C2H6. Então percebe que são duas substâncias formando outra substância diferente. Reação de síntese. É como se fosse a reação de adição, né? E aí tu tem o NaO reagindo com CO2, óxido de sódio reagindo com dióxido de carbono, gerando um carbonato de sódio. Tranquilo? Reação de síntese. Outro tipo de reação é a reação de análise ou decomposição. Um exemplo que é muito cobrado nesse tipo de reação é o ácido carbônico, né? O ácido carbônico é um ácido muito instável. O que isso significa? Sempre quando ele é formado lá nos produtos, ele vai se decompor em dois outros componentes, duas outras substâncias, que é a água e o CO2. Ele é um ácido e é um ácido instável, por isso que ele se decompõe. E aqui tu tem o peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada. Vai se decompor também em água e oxigênio. Essa reação de análise ou decomposição, ela pode ser submetida, pode ser realizada em função de três aspectos. Pelo calor, que eu chamo de pirólise, pela luz, que eu chamo de fotólise, e pela eletricidade, que eu chamo de eletrólise. Por exemplo, se nessa reação aqui de carbonato de ácido carbônico eu colocasse um triângulozinho, o que isso estaria me demonstrando? Que é uma reação promovida por calor, seria pirólise. Por outro lado, se eu colocasse aqui um HV, né, ia estar me representando energia, então seria fotólise, energia, luz, fotólise. Tranquilo? E aí, bora para um tópico que é muito importante, muito cobrado, reação de simples troca. A partir daqui eu quero tua atenção extrema, porque prova vestibular isso daqui cai muito. Então, assim, o que é a reação de simples troca? É quando tu tem uma substância simples reagindo, tenta reagir com a substância composta. Então, a definição de simples troca é isso. Substância simples reage, ou pelo menos tenta reagir com a substância composta. Eu coloquei aqui 3 exemplos a princípio para a gente analisar. Tu tem o alumínio reagindo com o cloreto de ouro, o Cl3. Percebe que o alumínio é uma substância simples. E o cloreto de ouro 3, é uma substância composta. Então, tu tem uma substância simples reagindo com a composta, formando outra substância composta e outra simples. Vou chamar aqui de simples 1, composta 1, composta 2, simples 2. Tranquilo? Aqui tem o zinco reagindo com sulfato de cobre, né? Sulfato de cobre 2. Substância simples, novamente, ó, percebe que é sempre uma substância simples com uma substância composta. Tranquilo? Aqui, novamente, ó, se repete. Substância simples
reagindo com a substância composta. Tranquilo? E por enquanto é isso. Bora esmiuçar mais o que seria, como é que eu vou desenvolver nessa reação de simples troca. Bem, aí eu coloquei aqui essa pergunta: como montar o produto da simples troca? Muitos alunos assim me perguntam: Diógenes, eu vi aqui a reação, mas como é que eu vou saber o produto? E aí eu coloquei esse passo a passo para ficar mais fácil de tu identificar o produto. É o seguinte: o primeiro passo é tu identificar que a reação de fato é simples troca. Porque assim, agora tá fácil tu identificar porque tu acabou de ver a definição e porque por enquanto tu viu poucos tipos de reações, certo? Mas na hora da prova vai vir reação de simples troca, misturado com dupla troca, misturado com reação específica. Então vão ser vários tipos. E aí uma coisa que tu tem que ter bem claro na tua mente é o esquema da reação. Olha, reação de simples troca é isso, reação de dupla troca é isso. Então, tu tendo esse esquema montado, vai ficar mais difícil de tu errar, certo? Então, bora lá. Tópico 1. O que é uma reação de simples troca? Tu tem que identificar que tu tem esse esquema. É sempre a substância simples reagindo com a substância composta. E os produtos vão ser outra substância simples e outra substância composta. Identificando isso, qual seria o passo 2? Identificar se a substância simples é um metal ou se é um ametal. Por que, Diógenes, que eu tenho que fazer isso? Porque tem uma regrinha que vai te ajudar muito para montar o produto, que seria o quê? Metal desloca o cátion, ametal desloca o ânion. Como assim, metal desloca o cátion? É o seguinte: a substância simples, tu vai ter que classificá-la como sendo metal ou ametal. Por exemplo, aqui ó, o alumínio. O alumínio, ele é uma substância simples e ele é um metal. O zinco é uma substância simples e ele é um metal. Aqui, nesse último exemplo, o flúor é uma substância simples e é um ametal. Beleza, então essa primeira parte aqui, ó, de metal e ametal já foi realizada. Agora, deslocar o cátion e deslocar o ânion. Como é que eu faço isso? O cátion é o primeiro elementozinho que vem na tua substância química. Na tua substância composta, aliás. Então, ó, tu pega aqui a substância composta, AuCl3, e tu identifica que o ouro é o cátion. No sulfato de cobre 2, qual que seria o cátion? O cobre, que é o primeiro elemento químico. Diógenes, certo? Esse é cátion e esse é cátion. Como é que eu identifico o ânion? O ânion, ele vai ser a última substância que, na verdade, ó, para ficar mais claro para ti, eu vou falar assim. De forma geral, o cátion é o primeiro elemento que tu escreve, ok? Aqui tem a U, então esse é o cátion. Aqui tu tem o cobre, então esse é o cátion. E o que é o ânion? O ânion é o restante da substância química, da substância composta. Então, por exemplo, se esse AU é o cátion, quem é o ânion? É o Cl3, o Cl, o cloro. Se aqui o cobre é o cátion, quem é o ânion? O SO4. No caso do cloreto de potássio, KCl, quem é que é o cátion? O K e o ânion, Cl. Ok, Diógenes, tu falou o que é cátion, o que é ânion, me ajudou a identificar, mas eu não sei o que é cátion e o que é ânion. O cátion é aquele carinha que tem a carga positiva. No caso é X a mais. O A mais é porque eu não sei qual a carga. E o X é porque eu não sei qual é o elemento químico. Ou então pode ser Y, B menos. B menos é porque eu não sei qual a carga. E o Y porque eu não sei qual é o elemento químico. Então vindo pra cá, o AU ele tem carga 3+. Como é que tu sabe, Diógenes, que é 3+? Ó, é só tu ver esse 3 bem aqui, ó. Esse 3 significa que eu tenho que ter carga de 3+ para neutralizar. Então, ó, só colocar esse 3 aqui para cima. SO4, como é que ele vai te ajudar a descobrir a carga do cobre? É o seguinte, o SO4 ele tem carga -2. Para neutralizar o -2, tu vai ter que ter carga +2. Aqui no caso do cloreto de potássio, o cloro tem carga -1, que é o cloreto, e o potássio tem carga +1. Se ainda tiver ficado um pouco complexo para tu entender, eu vou colocar uma tabelinha de inox
certo? Dos cátions, porque aí fica mais simples, mais tranquilo de tu identificar o NOx da substância química, ok? Mas assim, bora continuar aqui a simples troca. Então, ó, o alumínio, ele vai tentar deslocar o ouro. Por que o ouro? Porque o alumínio é metal e ele quer deslocar o cátion. Então, ele vai entrar no lugar, ó, do ouro, vai ficar assim, AlCl mais AU. Só que o alumínio, ele é da família 3A, aí tem NOx mais 3. E o cloro é da família 7A, tem NOx menos 1. Então, o 3 vem para cá e o 1 menos 1 vem para cá. Então, o produto final vai ser AlCl3 mais AU. Tranquilo? Aqui, outro exemplo. Zinco entrando, tentando deslocar o cobre. Então, vai ficar ZnSO4 mais cobre. O Zn tem NOx mais 2 e o SO4 tem NOx menos 2. Esse 2 vem para cá, esse 2 vem para cá, simplifica, 2 com 2 vai ficar ZnSO4 mais cobre. Tranquilo? Essa última reação, flúor desloca o cloro, certo? Vai ficar Kf mais Cl2. Tranquilo? O potássio é mais 1, o flúor é menos 1, por isso que fica só Kf. Tranquilo? Fluoreto de potássio. Diógenes, eu identifiquei como é que monta a reação de simples troca, mas como é que eu vou saber se o cara simples, o metal, consegue deslocar o cátion? Como é que eu vou saber se o metal consegue deslocar o ânion, né? Aí eu coloquei aqui, ó, para verificar se ocorre o deslocamento, é necessário usar a fila de reatividade. Então, galerinha, você tem que aprender essa fila de reatividade. Sem ela, tu não consegue montar a reação de simples troca. Como é que ela funciona? Para os metais, tu tem que 1A é mais reativo que 2A, que é mais reativo que metais comuns, que o hidrogênio e, por último, os metais nobres. Como é que eu vou utilizar? Bora aqui nesse primeiro exemplo. O alumínio é um metal comum. O ouro é um metal nobre. Metal comum vem primeiro que o metal nobre, por isso ele é mais reativo. Logo, ele consegue deslocar. Outro exemplo, o zinco é um metal comum e o cobre é um metal nobre. Olha aqui para a fila, metal comum é mais reativo que metal nobre, portanto, ele consegue deslocar, ok? E aí, se for para a fila dos metais, é o mesmo raciocínio. Analisa aqui a fila, ó. O que vem primeiro, certo? O que vem primeiro é mais reativo, portanto, consegue deslocar. Olha aqui para o último exemplo. O flúor tenta deslocar o cloro. Ele consegue? Então, bora olhar para a fila. Ele consegue ou não? Ó, o flúor vem primeiro que o cloro. Logo, ele é mais reativo. Se ele é mais reativo, ele consegue deslocar. Por isso que eu coloquei o flúor no lugar do cloro. Tudo bem? E é isso, gente. A parte de simples troca das reações iniciais e de simples troca foi dada. E aí agora eu vou falar sobre reação de dupla troca e como é que tu consegue montar todo o esqueminha dela, certo? Abraço!